Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos explorar os mistérios, registros e evidências de fenômenos paranormais. Muitas pessoas relatam ver vultos, ouvir vozes, sair do corpo, sentir presenças, ter premonições e sonhos que mais tarde se tornam realidade. Outras escutam barulhos, veem objetos se movimentarem sozinhos ou desaparecerem, ou ainda fenômenos anômalos não identificados. Outras conseguem ver e se comunicar com espíritos. Se você ou outra pessoa que conhece passa por essas experiências e quer entender o que são, você está no lugar certo. Vamos investigar, falar sobre mediunidade, descobrir o que diz a ciência e compartilhar depoimentos para compreendermos o que são esses fenômenos. Então se prepare, fique conosco até o final desse vídeo para a mais profunda viagem ao mundo invisível e sobrenatural. Tema de hoje: os fenômenos paranormais. O mundo invisível que está presente ao nosso lado é algo que as pessoas buscam compreender e explorar. Mas a vivência humana encarada de forma prática e materialista nos afastam dessas respostas que tanto procuramos. Não se pode enxergar aquilo que não se quer ver. Mas quando passamos a adotar uma abordagem mais espiritualista e com a mente aberta, as coisas tendem a ficar pelo menos um pouco mais claras. Quando nos abrimos para as possibilidades de que há mais do que aquilo que nossos olhos podem ver, é onde estamos a um passo de compreender um pouco mais sobre os fenômenos e o mundo invisível que nos cercam. A capacidade extrasensorial, que é a habilidade de perceber informações além dos nossos 5 sentidos, sempre esteve presente no homem e inclui percepções telepáticas, as premonições, a clarividência, a psicocinese, entre outras habilidades. Porém, no passado, essas capacidades eram duramente condenadas pela Igreja Católica durante a época da Santa Inquisição, principalmente entre os séculos XV e XVIII. Alegavam que o homem não poderia transpor a base dos conhecimentos permitidos por Deus. Dessa forma, ficava muito mais fácil manipular, doutrinar e influenciar as pessoas devido sua falta de conhecimento e ignorância. As pessoas que tinham algum tipo de aptidão, capacidades mediúnicas ou magnetismo, eram chamadas de bruxas e frequentemente vítimas. A Igreja considerava uma prática maligna e demoníaca, associada a pactos com o diabo. Elas eram perseguidas até a morte. Milhares foram torturadas e executadas, e na maioria das vezes, queimadas vivas. Eram consideradas hereges, e outras por discordarem dos dogmas se tornando ameaçadoras para a ordem social. Milhares de livros de autores apócrifos também viraram cinzas. Mistérios paranormais. São considerados mistérios paranormais todos aqueles fenômenos, eventos ou experiências que estão além da nossa compreensão e explicação racional. E nesse fenômeno incluem atividades sobrenaturais, eventos extrasensoriais, avistamentos, vultos, vozes, presenças, sons, sonhos premonitórios, poltergeists, viagens astrais, desdobramentos, experiências de quase morte, entre outros. Muitas pessoas acreditam que estes mistérios estão ligados ao mundo espiritual ou a entidades sobrenaturais, enquanto outras consideram que são simplesmente fenômenos ainda não explicados e ligados à mente, como alucinações ou projeções psíquicas, especialmente quando em estado de alteração de consciência. Quando uma pessoa começa a ter experiências paranormais, pode ocorrer uma série de mudanças em seus pensamentos e sensações. Por não compreender o que de fato está acontecendo, alguns até acreditam que possam estar com distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. Por não encontrarem uma explicação plausível, alguns sentem vergonha de conversar abertamente sobre o assunto com amigos, familiares ou especialistas. Se isolam em seu mundo, sofrem sozinhos e pioram cada vez mais. Alguns psicólogos e psiquiatras já começam a adotar uma nova abordagem. Acreditam que muitos casos possam estar relacionados à mediunidade e que experiências de ver, ouvir, sentir presenças invisíveis e ter visões possam ser erroneamente interpretadas como doenças mentais e que possivelmente algumas pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, transtorno bipolar ou outros distúrbios, na verdade, possam estar experienciando fenômenos mediúnicos. Começam a considerar e a defender que, em certos casos,
deve haver uma abordagem mais holística para ajudar a pessoa a compreender sua própria mediunidade, o que possibilitaria um melhor entendimento, tratamento e cura. Muitos ainda são internados por se acreditar que possuem problemas psiquiátricos, quando na verdade está relacionado à mediunidade. Ao reconhecer e diferenciar experiências espirituais de sintomas patológicos, é possível oferecer um apoio mais adequado, evitando tratamentos desnecessários e possibilitando uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Por outro lado, a falta de compreensão sobre o que é a mediunidade, tanto por parte dos pacientes quanto de profissionais de saúde, pode levar a diagnósticos incorretos. Em síntese, a mediunidade é a capacidade que certas pessoas têm de perceber, sentir e interagir com o mundo invisível. Para alguns, essa habilidade é considerada um dom ou uma faculdade natural, que pode se manifestar de várias maneiras. Partindo do pressuposto de que ser médium é o mesmo que ter uma antena capaz de detectar as mais sensíveis ondas de energias em curso pelo espaço, há também a possibilidade de, além de captar, emitir. Pessoas com essas características acentuadas devem ter o máximo cuidado e vigilância, pois sem controle podem involuntariamente emitir, através de seus pensamentos, energias nocivas para outras pessoas. Da mesma forma, pode ocorrer o inverso, ao captar as baixas frequências quando direcionadas a si. Boa parte dessas pessoas são conhecidas como esponjas. Conseguem captar tanto as dores das pessoas, como também suas emoções. A mediunidade é algo inerente ao ser humano. Todos a possuem, em maior ou menor grau. No contexto do espiritismo, a mediunidade é vista como uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Allan Kardec, codificador da doutrina, definiu a mediunidade como a capacidade de servir de intermediário entre os dois planos. Sensações. Se você possui alguma dessas faculdades, pode ser que tenha uma mediunidade acentuada. Ver vultos. Estar em casa ou em algum outro local e de repente perceber sutilmente e de forma rápida uma sombra passar. Esse vulto pode ter várias cores, porém, geralmente apresentam-se em preto ou branco. Existe ainda a clarividência, que é ver entidades. Sentir presenças. Você está em casa ou em algum outro local e de repente tem a leve impressão que existe alguém bem próximo o observando. Geralmente essa sensação pode vir acompanhada de arrepios e medo. Desdobramento ou emancipação da alma é um conceito que se refere à capacidade do espírito de se separar temporariamente do corpo físico. É também chamado de viagens ou projeções astrais. A pessoa se sente fora do corpo, consegue observar o ambiente a seu redor, pode ir a outros lugares, visitar pessoas ou até outros planos. Ouvir vozes. Você pode estar em qualquer lugar, em casa, no trabalho ou até mesmo na rua, e de repente ouve alguém o chamando. Às vezes a voz pode lhe parecer familiar. E se existe alguém próximo, até perguntamos: "Você me chamou?" Essa faculdade de ouvir vozes também é conhecida como clareaudiência. Premonições. Premonição é a percepção antecipada de eventos futuros que podem aparecer através de sonhos, visões, sensações físicas, intuições ou pensamentos súbitos. Pode ser explicada tanto por processamento inconsciente de informações pelo cérebro, quanto por fenômenos paranormais ou espirituais. Déjà vu é uma expressão francesa que significa já visto. É uma sensação ou impressão de já ter vivenciado uma situação específica, mesmo sabendo que isso não ocorreu antes. Esse fenômeno é bastante comum e pode ser experimentado por qualquer pessoa em algum momento de sua vida. É um fenômeno amplamente estudado pela psicologia e neurociência, embora não seja ainda completamente compreendido. Ouvir barulhos ou pancadas. Geralmente a pessoa começa a ouvir pancadas e barulhos de objetos se movimentando, batidas nas portas, passos, sussurros, choros e risadas. Objetos que se movimentam ou desaparecem. Em casos mais complexos e raros de paranormalidade, pode ocorrer de objetos, móveis e utensílios se movimentarem sozinhos. Esses efeitos são conhecidos também como poltergeist, que traduzido do alemão significa fantasma barulhento. O fenômeno pode ocorrer de forma simples ou mais complexo, que é quando os objetos são arremessados de forma agressiva.
Cada pessoa encara de uma forma diferente essas sensações, mas é preciso ter em mente que o estudo e a compreensão sobre esses eventos nos ajudam e abrem as portas do conhecimento. Nos tira o medo, nos deixam mais fortes e resilientes para viver de forma mais saudável. Recomendam-se pessoas que passam por essas situações a procurarem ajuda junto a especialistas e grupos de estudos espíritas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Ciência. Antigamente, a ciência tradicional rejeitava e ignorava os eventos paranormais, os considerava pseudociência ou superstição. Porém, hoje, vem estudando a fundo esses eventos e diversas pesquisas estão sendo realizadas. As evidências vêm mostrando que esses fenômenos são cada vez mais reais, o que denota, a partir de agora, uma nova abordagem. Através de métodos científicos rigorosos para estudar e entender os eventos paranormais, alguns médicos e cientistas renomados no mundo já validam suas possibilidades. Suas evidências e dados já comprovam a existência desses fenômenos, e suas pesquisas estão começando a mudar a visão da ciência em relação a eventos paranormais. São eles: Dr. Dean Radin, renomado físico e parapsicólogo que realizou diversas pesquisas sobre telepatia, precognição e outras formas de percepção extrasensorial. Dr. Rupert Sheldrake, biólogo conhecido por suas teorias sobre campos morfogenéticos e telepatia entre humanos e animais. Dr. Harold Puthoff e Russell Targ, físicos que conduziram pesquisas sobre a capacidade de visualização remota e comunicação telepática. E no Brasil, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, diretor do Instituto Pineal Mind, é um destacado psiquiatra e neurocientista que estuda a relação entre a glândula pineal, a consciência e a espiritualidade, integrando práticas espirituais com tratamentos psiquiátricos para promover uma abordagem holística da saúde mental. Depoimentos. João Gabriel sempre soube que havia algo diferente em si. Desde criança, ele experimentava sensações e visões que o deixavam confuso e, muitas vezes, assustado. Crescendo em um ambiente rural, onde tais experiências eram frequentemente vistas com ceticismo ou superstição, João aprendeu a manter suas percepções para si mesmo. No entanto, sua jornada com a mediunidade estava apenas começando. João Gabriel tinha apenas 8 anos quando teve sua primeira experiência mediúnica marcante. Eu estava na cozinha com minha mãe, quando vi um homem parado na porta. Ele estava vestido com roupas antigas e me olhava de forma intensa. Minha mãe não via nada e me disse para não inventar histórias. Mas eu via aquele homem que depois de algum tempo foi embora. Essas visões tornaram-se frequentes. João via e ouvia coisas que ninguém mais parecia perceber. Sussurros na escuridão, figuras transitórias que apareciam e desapareciam, e uma constante sensação de estar sendo observado tornaram-se parte de sua vida cotidiana. Na adolescência, as habilidades de João Gabriel intensificaram-se de maneira dramática. Além das visões, ele começou a ter premonições e sentir as emoções das pessoas ao seu redor de maneira avassaladora. Era como se eu estivesse vivendo não apenas minha própria vida, mas também as dos outros. Eu sentia a tristeza, a alegria e o medo das pessoas como se fossem meus. Essa empatia extrema e a constante presença de espíritos tornaram a vida social e escolar de João extremamente desafiadora. Ele se isolava, temendo que as pessoas o considerassem estranho ou louco. Os pesadelos tornaram-se comuns, e João muitas vezes acordava no meio da noite, suando frio, com visões de eventos trágicos que ele não compreendia. Aos 17 anos, João Gabriel conheceu Padre Antônio, um sacerdote com a mente muito aberta com profundo conhecimento sobre espiritualidade e mediunidade. Foi um encontro que mudaria sua vida. Padre Antônio viu algo em mim que ninguém mais viu. Ele me ajudou a entender que meu dom era algo para ser cultivado, não temido. Com a orientação de Padre Antônio, João começou a estudar numa casa espírita kardecista sobre mediunidade e espiritualidade. Aprendeu a controlar suas visões e a proteger sua energia. Aprendi a meditar, a orar e a usar meu dom para ajudar os outros. Descobri que eu podia ser um farol de luz em meio à escuridão. Hoje, com 45 anos, João Gabriel auxilia numa casa espírita.
trabalha na comunicação com os espíritos, oferece aconselhamento espiritual, ajudando pessoas a encontrarem a paz. Seu dom de ver, ouvir e sentir o outro plano o tornou um canal poderoso na comunicação entre os vivos e os desencarnados. Minha mediunidade é uma responsabilidade enorme. Eu recebo mensagens que podem trazer conforto ou esclarecer dúvidas profundas. Cada sessão é uma oportunidade única de ajudar alguém a encontrar a sua paz interior e a compreensão. Desde muito jovem, Luiz Antônio sabia que havia algo diferente na sua percepção do mundo. Crescendo em uma pequena cidade à beira-mar, ele experimentava sensações e visões que seus amigos e familiares não conseguiam entender. Mas, o que mais o incomodava era sua habilidade de desdobramento, ou seja, a capacidade de deixar seu corpo físico e explorar outra dimensão da realidade. Ele lembra que quando tinha apenas 4 anos e dormia no berço, no mesmo quarto de seus pais, sentiu que seu corpo levitava e ia até o teto. De lá, ele olhava para baixo e percebia que seus pais dormiam. E o mais interessante é que ele também se via deitado no berço. Com o passar dos anos, na sua adolescência, essa capacidade se tornava mais intensa, o que o incomodava e lhe dava medo. Hora ou outra sentia-me literalmente saindo do corpo. Era uma sensação bem desagradável que me dava muito medo. Para tentar ilustrar melhor, era como se você olhasse para um espelho e se visse. Não tinha ninguém para conversar a respeito, e as poucas vezes que tentei fui mal compreendido. Imaginavam que eu estava ficando louco, e eu também comecei a acreditar nisso. Com o passar do tempo, outras sensações começaram a se manifestar em Luiz Antônio, como sentir dores físicas e emocionais das pessoas, além de perceber seus pensamentos e intenções. Coloquei na cabeça que não queria mais sentir as sensações de sair do corpo, pelo menos da forma espontânea como acontecia e sem nenhum controle. Um certo dia decidi aprofundar um pouco mais e explorar esses desdobramentos. Deitei na cama e fiz alguns exercícios de relaxamento. Me concentrei no Dan, um amigo que morava a uns 2 quilômetros da minha casa. De repente me senti dentro de seu quarto, onde nunca estive antes. Observei todos os objetos, suas cores, a textura das paredes e a disposição dos móveis. Naquele momento me ocorreu 2 pensamentos simultâneos. O primeiro que tudo aquilo podia ser apenas criatividade de minha mente, e o outro que eu poderia estar ali mesmo. Por dúvida me concentrei e voltei mentalmente para minha casa. No outro dia fui visitar o Dan. Ele me atendeu na porta e disse: "Ontem tive um sonho tão claro. Você estava no meu quarto." Fiquei impressionado, e ele me disse: "Entre, vamos lá em cima. Quero te mostrar um livro que ganhei." Subimos, e ao entrar no seu quarto, percebi que tudo era igual ao que eu tinha observado no desdobramento. Com o tempo, Luiz Antônio começou a estudar e a explorar conscientemente suas habilidades. Aprendeu a sair do corpo, apenas de forma deliberada e segura. Os desdobramentos me permitem explorar lugares e aprender coisas que não seriam possíveis no mundo físico. Visito lugares de luz, onde encontro seres elevados que me auxiliam, e às vezes, lugares obscuros, onde ajudamos os espíritos perdidos a encontrarem o caminho para a luz. A linha entre as duas realidades pode se tornar turva, e é fácil se perder. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. TV filma luzes vindas do céu. Em junho de 2001, Chico Xavier, considerado o maior médium e figura carismática no Brasil, foi internado no Hospital Hélio Angotti, em Uberaba, Minas Gerais, para tratar de um quadro grave de pneumonia nos 2 pulmões. Durante sua internação, uma reportagem da TV Globo flagrou algo inusitado que até hoje não se tem uma explicação plausível. O repórter cinematográfico Emerson Gondim filmou luzes descendo do céu e entrando pela janela do 2º andar, do quarto em que Chico estava internado. Nas imagens, o feixe parece nitidamente se dividindo em 2 e voltando a ser um só ao passar pela janela. Após esse episódio, Dr. Eurípides Tarran, o médico que cuidava de Chico, disse curiosamente que o médium teve um quadro de melhora após esse fato. Recuperado e já em casa, Chico concedeu uma entrevista e revelou que as luzes que foram o visitar tratava-se de sua mãe, Maria José e Emanuel, o seu mentor. Após receber alta, Chico viveu mais 1 ano e veio a falecer em 30 de junho de 2002. Na época, o pesquisador da Universidade de São Paulo
e especialista em mídias eletrônicas, Regis Alves, analisou todas as imagens e refutou qualquer possibilidade de defeito na câmera ou fraude. Seres de outros mundos. Uma das maiores incógnitas que perdura até hoje é: existe vida fora da Terra? Diversos registros arqueológicos, como pinturas rupestres, estatuetas e tantas outras evidências de diversas partes do mundo, retratam figuras humanoides com trajes e capacetes que lembram os astronautas atuais, apontando que as nossas civilizações antigas possivelmente tiveram contato com os seres de outros mundos. Até onde o homem sabe, o universo é composto por 2 trilhões de galáxias observáveis. Dessas, 200 sextilhões são estrelas que podem agregar pelo menos outros 200 sextilhões de planetas. Aí pensamos, quem construiu tudo isso? Só colocou vida nesse pequeno planeta? Quanto desperdício seria? Você não acha? O universo tem 13,8 bilhões de anos. De 12 a 11 bilhões, iniciou-se a formação das primeiras estrelas de segunda geração e dos primeiros planetas potencialmente habitáveis. Já a Terra se formou cerca de 4,54 bilhões de anos. Isso nos dá uma diferença de mais de 6 bilhões de anos entre o nosso planeta em relação aos primeiros formados no universo. Isso significa que a vida em outros mundos poderiam estar, tecnologicamente falando, muito à nossa frente. Partindo desse princípio, não é de se duvidar que uma viagem interplanetária para esses extraterrestres seria uma missão razoavelmente fácil de ser cumprida. Mas o tema de OVNIs e vida fora da Terra começou a repercutir e ganhar mais espaço a partir de 1947, quando os avistamentos se acentuaram. Hoje, como todos possuem um celular à mão e podem a qualquer momento captar imagens, a difusão dos registros de OVNIs aumentaram. Até imagens do próprio Pentágono foram vazadas, aumentando ainda mais a polêmica. Diante de tantos registros, as autoridades não conseguiram mais esconder o fato, e em meados de 2023, congressistas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos iniciaram a primeira audiência histórica para tratar desse assunto. Ex-militares se pronunciaram e afirmaram que o governo dos Estados Unidos escondiam há anos essas informações. Muitos acreditam que os avistamentos são manifestações de seres de outras dimensões ou planos espirituais e que estão tentando se comunicar para nos ajudar a evoluir e que suas presenças é um sinal de que devemos nos preparar para uma possível mudança global de consciência planetária. Tudo ainda é um grande mistério, mas muitos teóricos acreditam tratar de civilizações com tecnologias extremamente avançadas, sendo objeto de grande debate, deixando claro que não estamos sozinhos. É importante estarmos abertos e nos permitir ter novas perspectivas e entendimentos diante da grande complexidade que é o universo e a vida. Gostou desse vídeo? Ajude-nos a trazer temas similares. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho das notificações.